Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. Nós leremos hoje dos versos de 15 a 18. Estamos então na penúltima mensagem antes da finalização desta série. Esta exposição da primeira carta você pode encontrar toda no YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Nosso canal tem as playlists, né? Você vai lá e vai encontrar não apenas esta, mas outras mensagens de outras exposições sequenciais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos de 15 a 18. Nós estamos nas partes finais, né? Nas exortações, nas saudações e também nas citações feitas pelo apóstolo Paulo, que é o texto específico de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Vamos orar, irmãos. Pai amado, obrigado por tua palavra, pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvi-la nesta noite. Aquece o nosso coração, Senhor, com a tua palavra. Fala conosco, pois somos carentes da tua voz. Tem misericórdia das nossas vidas e fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, todos sabemos que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo. A esta igreja, Paulo escreve a maior carta, e entre as cartas é aquela que Paulo menos desenvolve questões teológicas profundas, pois Paulo precisou focar em questões práticas e, a partir dessas questões práticas, fazer teologia. Diferente, por exemplo, da carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? Onde Paulo já começa com a teologia da eleição e da glória de Deus e da soberania de Deus, e depois faz umas aplicações à igreja. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta resposta diante dos fatos que estavam acontecendo na igreja de Corinto, as divisões, os problemas entre os irmãos, irmãos que acionaram outro na justiça, problemas de cunho moral, problemas de ordem pessoal, problemas de ordem doutrinária, problemas quanto ao casamento. Possivelmente chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, né, pelos da casa de Cloe, né, que houve divisão, enfim. Então Paulo se preocupa nesta carta em responder a estes irmãos as questões que foram levantadas, que são questões, inclusive, que têm a ver com o nosso dia a dia, né? Questões que nós mesmos enfrentamos e nós abordamos, os irmãos lembram bem. Então, esta carta tem este objetivo: responder a estas questões, a fim de que os irmãos fossem orientados à luz da palavra de Deus sobre como viver para a glória do Senhor. Quando Paulo então chega no final do livro, né, o capítulo 16, Paulo faz algumas exortações. Nós na semana passada expusemos os versos 13 e 14, onde o apóstolo Paulo recomenda que eles sejam vigilantes, permaneçam firmes, se portem de forma varonil, fortaleçam-se no Senhor e que façam tudo com amor. São 5 recomendações que o apóstolo Paulo traz práticas. E Paulo agora volta a um assunto que está dentro de uma temática da lei do Senhor muito importante: a obediência aos servos do Senhor que lideram a sua igreja. Aqui Paulo então vai citar 3 irmãos que muito provavelmente
estavam na liderança da igreja. Estéfanas, por exemplo, é um irmão a quem Paulo cita logo no começo da carta. Lembra quando Paulo diz assim, por que vocês estão brigando? Quem batizou quem? Uns dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cristo. Paulo diz, mas eu não batizei nenhum de vocês, a não ser aquele que eu me lembro agora, que foi a casa de Estéfanas. Mas fora isso eu não batizei mais ninguém. E vocês estão brigando aí por conta destas coisas. Paulo então repreende a igreja nesse sentido. Agora Paulo então cita a casa de Estéfanas, cita Fortunato, que nós vamos conhecer aqui na carta, e também a Caico, que eram irmãos que serviam ao Senhor e também ao apóstolo Paulo. Irmãos, por que é importante nós trabalharmos esse texto? Embora, claro, é um texto que, se eu fosse escolher de forma aleatória, dificilmente eu escolheria para pregar em algum lugar, né? Geralmente a gente não olha esses textos assim e percebe neles tanta profundidade. É por isso que a pregação expositiva sequencial é uma bênção, porque vai nos incentivar a extrair de todos os textos das Escrituras, palavra de Deus, prática para o nosso dia a dia. Mas possivelmente também um líder da igreja, um pastor, não escolheria esse texto, porque esse texto legisla em favor dos pastores. Esse texto legisla em favor dos líderes. E, meus irmãos, a igreja de Corinto enfrentava muita dificuldade quanto a isso, portanto, não foi à toa que o apóstolo Paulo traz recomendações a que os irmãos sirvam, né, e respeitem, honrem esses que servem a sua igreja. Digo isso porque, como os irmãos lembram na mensagem retrasada, o apóstolo Paulo teve que fazer isso quando enviou Timóteo e também para falar a respeito de Apolo. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito difícil nos seus relacionamentos, inclusive para com a liderança. Havia insubmissão na parte da igreja, havia fraqueza também por alguns líderes, por parte de alguns líderes. Portanto, trabalhar essa questão de líderes e liderados era fundamental para a manutenção e para o crescimento da igreja e para a paz e a harmonia dentro da casa de Deus. E, meus irmãos, por que esse tema também é importante para nós? Porque as questões ligadas a governo eclesiástico, governos em geral, sempre são questões tensas entre os seres humanos. Concordam comigo? Vocês lembram que quando Adão pecou, Eva pecou, né, e Adão pecou junto com ele, lá no Éden, o texto nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Mas referente ao relacionamento entre Adão e Eva, que é o relacionamento master, né, da célula, o relacionamento mater, né, da célula mater da sociedade, né, o relacionamento mais profundo, melhor dizendo, da célula mater da sociedade, que é o relacionamento entre casal. A Bíblia diz que o Senhor disse à mulher: o teu marido te governará, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, já iria se criar uma tensão ali no Éden, como consequência do pecado, na relação mais profunda, que é a relação do casamento. A família vem como resultado do casamento. Haveria dificuldade entre governo, relacionado a governo entre homem e mulher. É claro que isso não atingiu a nós, né? Porque nós não temos problemas no casamento, né? Tá tudo certo. Mas vejam como é uma realidade, né? Isso atinge até hoje os casais. Nós temos dificuldade de nos entendermos dentro da nossa própria casa. Gente que nós convivemos, que a gente passa 10, 20, 30 anos casado e nós nos desentendemos. E às vezes a mulher quer tomar a frente, ou às vezes o marido é muito intolerante, ou às vezes o marido é ausente e a mulher toma a frente até demais. Quantos problemas em casamentos nós não vimos por conta disso? Claro que eu estou falando do casamento de vocês, o meu é perfeito, né? Então a gente sente na pele, não é, irmãos?
Como é tensa essa questão. Essa é uma questão de governo. Deus estabeleceu o marido para governar a mulher, para governar a casa. Mas isso não significa que seria uma relação tranquila, pacífica. Agora observem nas relações entre irmãos. Logo na primeira família, a gente vê um irmão matando o outro. Nós vemos no caso de Noé a insubmissão do seu filho Cã para com o próprio pai. E essas relações de governo dentro da família são extremamente tensas nas Escrituras o tempo todo. Lembra de Davi? Davi foi ausente no cuidado com os seus filhos e, como resultado do seu pecado, Davi teve uma filha estuprada e um filho estuprador da própria irmã. E depois Davi teve um filho assassino, Absalão, e uma filha e um filho assassinado, que foi Amnon. Veja, tensões familiares. Agora vamos ampliar esta questão. As nossas relações com os governos, mesmo que instituídos por Deus, nós temos dificuldade de obedecer aos governos e os governos têm dificuldade de governar de forma justa sobre nós. A igreja ainda não está no céu. E mesmo que Deus estabeleça governos na igreja, esse governo não será perfeito. E os governados nem sempre serão tão submissos como deveriam ser. Por isso que também na igreja existe tensão entre líderes e liderados. Mas vamos tentar tratar de líderes fiéis. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa dentro do governo familiar, é quando a esposa se submete ao marido, não é verdade? Mas quando o marido é um marido fiel, no sentido pleno, a mulher se sente segura, a mulher se sente protegida, a mulher se sente amada, e se ela for também fiel ao seu chamamento, ela será uma esposa submissa, porque ela estará se submetendo a um homem de Deus, que a governa com integridade e fidelidade. Imaginemos também se nós tivéssemos um governo humano, social, né? Que fosse um governo que nos desse o retorno da nossa obediência civil. Imaginemos então que nós estivéssemos num país onde as pessoas fazem questão de pagar os seus impostos. Você já imaginou morar num país onde se paga imposto com alegria? É difícil a gente imaginar, né? Mas você sabe que existem países que são tão avançados nesse sentido que as pessoas não entendem, na sua mente, na sua cosmovisão, como alguém pode usufruir de um serviço e não pagar por ele. Existem países, por exemplo, em que você anda num metrô, no ônibus, e não tem ninguém para lhe cobrar. E nós brasileiros, claro, estranhamos, né? Como é que não tem ninguém para cobrar um negócio desse? E eles dizem assim: e como alguém pode pensar em não pagar algo que está lhe beneficiando? Você já imaginou morar num país assim? Você sabe que a gente vê no YouTube, né, na internet em geral, lugares onde as pessoas comercializam sem ter ninguém para receber o dinheiro. Está lá a banca de sorvete, você vai lá, coloca o seu próprio sorvete, deixa lá o dinheiro e paga. Aqui no Brasil você sabe como é. Agora, aí o que é que a gente faz? A gente diz que a culpa é dos governos, não é? Então a gente não tem o retorno dos nossos impostos, então eu não quero pagar imposto. E o governo toma imposto sobre a gente, toma imposto sobre a gente. Essa relação é tensa. Mas, meus irmãos, na igreja de Deus, essas tensões pelo novo nascimento devem ser diminuídas, porque todos nós somos servos uns dos outros. E é exatamente isso que Paulo vai tentar tratar aqui na igreja de Corinto, isso porque ele mesmo sentiu na pele as tensões de liderar uma igreja que tinha dificuldade em se submeter ao governo dele. Ora, nós estamos falando do apóstolo Paulo, o plantador da igreja.
Corinto, a igreja de Corinto só existiu porque Paulo se dedicou durante 3 anos àquela igreja, mesmo sem receber um centavo daqueles irmãos que foram negligentes, infiéis a Deus e ao apóstolo Paulo quanto ao digno salário do seu trabalho. Mesmo assim, o apóstolo Paulo amava esta igreja e traz as orientações para que a igreja fosse fiel aos seus pastores, aos seus líderes, para que esta tensão fosse diminuída. Observe então, com a sua Bíblia aberta, o que diz o texto nos seus detalhes. Paulo diz: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e se consagraram ao serviço dos santos. Vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo quer dizer. Quando ele fala a casa, ele está se referindo à família, tá? E quando Paulo diz que são as primícias no Antigo Testamento, era a primeira parte que se tirava de uma colheita. Então o que Paulo possivelmente está querendo se referir é que quando ele chegou em Corinto, a casa de Estéfanas foi a primeira casa a ser alcançada pela graça de Deus, a primeira família a ser alcançada. Aqui, quando a gente pensa nos primeiros frutos, a gente lembra logo de Cardozinho, né? Cardozinho foi um dos primeiros frutos que Deus nos deu. Lá na região da Acaia em Macedônia, que hoje nós conhecemos como Europa, né? Macedônia mais em cima, aliás, Acaia mais em cima, Macedônia mais embaixo. A igreja de Corinto estava na região da Acaia. Então eles foram os primeiros crentes ali, os primeiros que se converteram. E Paulo diz que eles se consagraram ao serviço dos santos. Aqui, muito possivelmente, irmãos, Paulo está falando que esses irmãos da casa de Estéfanas abriram mão da sua vida, por assim dizer, secular, do seu trabalho formal, para se dedicar à igreja de Deus. Porque quando Paulo fala de serviço dos santos, a igreja de Corinto tinha muitos irmãos que serviam. Eles eram irmãos com muitos dons. Vocês lembram que Paulo fala a respeito disso. Mas havia uns irmãos, entre aqueles que receberam os dons de Deus, que decidiram, por vocação do Senhor, se consagrarem ao serviço integral da igreja de Deus. Ok? A estes nós chamamos comumente de pastores. Neste período aqui, não havia o cargo pastor, né? Pastor era um presbítero, alguém que se dedicava ao Senhor. Pastor, na Bíblia, não é função, ok? É serviço, no sentido de que o presbítero pastoreia. Então, possivelmente, Estéfanas era o presbítero da igreja, que pastoreava o rebanho de Deus, junto com sua casa, e serviram ao Senhor. O que é que Paulo orienta os irmãos de Corinto a fazerem quanto a estes irmãos? Sujeitem-se também a estes. Sejam submissos aos líderes que Deus colocou sobre a vida de vocês. Sejam submissos ao pastor Estéfanas, ao presbítero Estéfanas, porque ele está servindo ao Senhor. Irmãos, alguns eruditos, alguns comentaristas acreditam que a casa de Estéfanas era a casa onde a igreja de Corinto se reunia, e daí se deduz que Estéfanas era um homem muito rico e possivelmente tinha uma casa grande que poderia acolher os irmãos, assim como aconteceu em Filipos, na casa de Lídia. A igreja se reunia na casa dela. Ela era uma vendedora de púrpura, alguém que tinha muitas posses, a igreja se reunia lá. Possivelmente Estéfanas também era um irmão que tinha recursos. Mas observem, irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele é, junto com sua família, cooperador e obreiro. Vejam, vocês sabem bem, nós somos uma igreja nova, mas em igrejas mais antigas, sempre há
aquela família que foi o início do trabalho, né? A família tal, né? Que geralmente se chama pelo sobrenome, né? Eu fui visitar e pregar na igreja de Moreno. A igreja tem 116 anos. E conversando com o pastor, o reverendo Anderson, aí ele disse: aqui ainda tem a família dos fundadores, a família fulana e a família beltrana, são os irmãos que há 116 anos atrás, né, talvez estão por lá os netos ou bisnetos, começaram o trabalho. Algumas igrejas antigas, né, que tinham aqueles seus bancos de madeira, as famílias é que investiam, colocavam os próprios recursos, e às vezes se tinha até ciúme dos bancos, e nos bancos se colocava placa: família fulano de tal, família beltrana, tal, tinha todo esse orgulho, né? Bem, a casa de Estéfanas foi as primícias, mas ao invés deles serem servidos, bajulados, homenageados pela igreja, eles eram os servos da igreja. Eles eram cooperadores e obreiros. O que é que um obreiro faz? Serve na obra. O que é que um cooperador faz? Serve na obra do Senhor. Então aqui não tem essa história de que às vezes acontece no mundo de antiguidade é posto. Eu estou aqui, eu sou presbítero da igreja, eu sou pastor da igreja, então eu devo ser servido. A minha família é a família mais importante da igreja, é a família que dá o maior dízimo. A minha família é a família que tem a maior tradição. Nós somos a nata do presbiterianismo internacional e essas coisas todas. Na casa de Estéfanas, eles eram reconhecidos pelo próprio apóstolo Paulo. E olha que Paulo era um servo. Eles são consagrados ao serviço dos santos. A função, meus irmãos, dos líderes é servir. O líder não foi chamado por Deus para ser servido. Nós não estamos aqui em patente das Forças Armadas, onde aqueles que estão lá em cima apenas recebem os lauréis, as homenagens, as condecorações. Nós todos somos servos do Senhor, somos escravos de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, que foi apóstolo do Senhor, que viu Jesus, que foi chamado pelo próprio Cristo, não se considerava superior a nenhum dos irmãos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo serviu a uma igreja que foi injusta com ele, que foi infiel com ele, servindo dia e noite, e muitas vezes trabalhando fora, fazendo tendas, e dizendo: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, eu quero é servir ao Senhor. Meus irmãos, este é o papel dos pastores, este é o papel dos presbíteros, este é o papel dos diáconos, este é o papel de todo líder na igreja de Deus. Não é ser condecorado, não é esperar as homenagens, não é ser eleito para assentar-se num trono e esperar ser servido pela igreja, mas é servir ao Senhor dia e noite, é se desgastar. Meus irmãos, o nosso tempo de vida é curto, e o nosso tempo de serviço é muito curto, e nós precisamos entregar as nossas vidas ao serviço de Deus dia e noite. Somos servos de Deus o tempo todo. E às vezes as pessoas, quando são eleitas, escolhidas para serem líderes, às vezes trabalham bastante antes, mas depois, quando são eleitas, esperam ser servidas. Nós somos chamados para servir, irmãos. O nosso Senhor mesmo disse que Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E se os irmãos não lembram, quando o Senhor Jesus falou que veio para servir e dar a sua vida, o termo que ele usa lá no grego é diáconos. Portanto, Jesus veio para servir como um diácono deve servir a igreja,
Portanto, os diáconos são representantes de Cristo para o serviço de Deus, e nisso deve estar investidas as nossas vidas, para sermos servos do Senhor em tempo e fora de tempo. Nós não somos chamados para receber aplausos, irmãos. A nossa coroa não é uma coroa deste mundo. A nossa coroa, a traça não come, a ferrugem não corrói. É uma coroa de ouro que o Senhor mesmo reservou para nós. Ele mesmo é quem nos dará o galardão. Mas aqui nesta terra, a vida daqueles que foram chamados para liderar é uma vida de serviço, de entrega, todos os dias à causa do Senhor. E por isso, irmãos, esses homens que servem fielmente ao Senhor são dignos do respeito, da sujeição e da submissão da igreja de Deus, porque trabalham como cooperadores do Senhor, trabalham como obreiros do Senhor. É muito triste, irmãos, quando nós percebemos colegas, pastores, em especial falando dos meus colegas, que às vezes são extremamente dedicados quando não são ainda ordenados, mas depois, quando se ajoelham e recebem a ordenação, ao invés de receberem unção do Espírito Santo, intrepidez do Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo, parece que recebem um banho de preguiça. Pastores preguiçosos, pastores que não se dedicam à pregação, que não se dedicam à oração, que não se dedicam ao serviço, pastores que, vez por outra, visitam as reuniões de oração, pastores que não visitam os irmãos, que não aconselham os irmãos, que não prestam relatórios das suas atividades pastorais, que apenas estão dispostos a receber o seu salário, a receber o soldo. Meus irmãos, nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para servir, para nos desgastar. Nós somos chamados para nos entregar ao serviço de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos oficiais desta igreja, e falo isso não é com demagogia, nem com bajulação. Os irmãos me conhecem bem, sabem que eu nunca bajulei, nem gosto de bajular ninguém, nem a minha própria esposa. Eu não bajulo nem a mim mesmo, para não me acomodar. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, os oficiais desta igreja, porque mesmo com os seus trabalhos seculares, mesmo com o desgaste que tem em suas vidas, famílias, problemas pessoais, trabalhos, plantões extras, se dedicam, reservam tempo para cuidar da igreja de Deus. Às vezes nós marcamos as reuniões, dizemos assim: olha, vamos fazer uma reunião, mas vai ser de 3 horas, ficamos 6. Às vezes começamos as reuniões às 19 e terminamos à 1 da manhã, 2 da manhã, pensando com cuidado, com zelo, com esmero a igreja de Deus. Louvo ao Senhor pela vida dos diáconos desta igreja, que mesmo sendo já da jovem guarda, a maioria dos nossos diáconos já estão prestes a pendurar as chuteiras, mas servem como nem mesmo os jovens servem, com uma força que vem do Senhor, no cuidado com a igreja, no zelo. É raro nós precisarmos dos diáconos e não podermos contar com eles, porque são servos fiéis do Senhor. E irmãos, eu não estou dizendo que somos perfeitos, temos muitas coisas a melhorar, e se eu pudesse falar, eu traria uma lista aqui enorme do que nós precisamos melhorar como líderes desta igreja, a começar de mim. Mas acima de tudo, irmãos, eu posso testificar como o apóstolo Paulo testificava de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico: amem esses irmãos a quem vocês elegeram para servir a igreja de Deus, porque são cooperadores de Deus, são obreiros de Deus, e se consagraram ao serviço do Senhor. Há alguns que não podem, não têm a mesma disposição de horário, mas no pouco horário que têm, se dedicam a servir ao Senhor, e isso é glorioso, irmãos, isso é maravilhoso. E o exemplo desses irmãos, tanto aqui, Estéfanas, Fortunato e Acaio, como os irmãos aqui oficiais da nossa igreja, devem incentivar todos os outros irmãos a também se dedicarem ao Senhor, porque, queridos, quando nós
nos dispomos a servir ao Senhor, o trabalho fica mais leve, o fardo fica menos pesado, a igreja toda é atendida. Por isso que a igreja de Deus é esse corpo glorioso, porque um serve ao outro, e nessa troca de serviço, onde, segundo o apóstolo Paulo, tudo deve ser feito com amor, como ele recomendou aqui no verso 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor, assim o corpo de Cristo é nutrido, suprido e cresce para a glória de Deus. Envolva-se, trabalhe, sirva, ore pelos que servem e se submetam, como é a recomendação aqui do apóstolo Paulo: sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. O apóstolo Paulo ainda diz mais, no verso 17 ele diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Meus irmãos, aqui também é uma forma do apóstolo Paulo prestar contas. Possivelmente Estéfanas, Fortunato e Acaico foram a Éfeso, onde o apóstolo Paulo estava, e levaram os donativos, as ofertas para o apóstolo Paulo. Quando Paulo então diz isso, Paulo está prestando contas de que o recurso que a igreja de Corinto destinou para ele chegou. E como os irmãos sabem, nós falamos agora há pouco, havia uma tensão quanto a essa questão financeira relacionada entre a igreja e o apóstolo Paulo, porque haviam pessoas dentro da igreja de Corinto que acusavam o apóstolo Paulo de ser um mercenário. Vejam, irmãos, o apóstolo que plantou a igreja, que cuidou, que zelou, que pregou, que ensinou, dia e noite, às vezes as pessoas olhavam e diziam assim: ele está aqui só por causa do dinheiro, ele está aqui só por causa do recurso. Paulo então, possivelmente num clima mais ameno aqui, né, nós percebemos no final da carta, está respondendo aos irmãos de Corinto que a oferta chegou, que foi trazida por esses 3 irmãos, prestando contas das finanças. Aqui então eu queria tratar 2 pontos rapidamente com os irmãos. Primeiro, a responsabilidade que a igreja tem também com as finanças daqueles que servem. Não é indigno do pastor receber salário. E eu falo isso não legislando em causa própria, porque graças a Deus sempre fui suprido por esta igreja, mas legislando em favor daqueles que um dia virão após mim. E talvez alguns possam pensar assim: não, eu dava o dízimo na igreja e a oferta na igreja, mas porque eu gostava muito do pastor Diego. E não pode ser assim, irmãos. As ofertas e os dízimos devem ser trazidos à casa do tesouro para a manutenção da casa de Deus e para aqueles que servem, seja o pastor Diego ou qualquer outro pastor. Se ele trabalha, é digno do salário. A igreja deve, portanto, fazer isso com alegria, com fé e com obediência. Uma outra questão referente a isso era o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com as finanças. Porque em muitas igrejas, ou na relação pastores e igrejas, há pouca prestação de contas. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos o privilégio de ter acesso a qualquer hora, via conselho, às finanças da igreja. Podemos ter acesso através da Assembleia Geral Orçamentária. A Comissão de Exame de Contas, que inclusive se reuniu semana passada, pode analisar as contas da igreja. A Comissão de Orçamento pode fazer previsão orçamentária para o próximo ano. Portanto, as finanças da igreja, embora sejam administradas pelo Conselho, via tesoureiro, elas são examinadas, supervisionadas e auditadas pela Comissão de Exame de Contas e pela própria igreja, que tem poder de fazê-lo. E isto é muito bom, porque dá tranquilidade à igreja, em especial aos líderes. Pois, meus irmãos, não é fácil assumir a tesouraria da igreja. Eu mesmo quero saber nunca de tesouraria da igreja. Eu não administro nem o meu recurso, quanto mais o da igreja. Então,
Quando alguém assume esse encargo, assume algo que é muito importante e o faz com zelo, mas há uma responsabilidade muito grande na prestação de contas. Nós não sabemos quem desses irmãos, Estéfanas, Fortunato ou Acaico, era o tesoureiro da equipe, mas o apóstolo Paulo testifica: olha, quanto à questão da tesouraria, está tudo ok. O valor que foi enviado é o valor que havia sido prometido, portanto a conta bateu. Irmãos, isso é importante porque essa relação entre igreja e dinheiro sempre tem sido algo tenso, historicamente. Vamos lembrar, por exemplo, do período anterior à Reforma Protestante, quando a igreja era uma só, e a igreja de Roma tinha muita dificuldade com essa questão das finanças, a simonia, quando a igreja cobrava para tudo, inclusive para elevar uma alma do purgatório para o céu, né? Você deve lembrar dessa história. Tinha um ditado que dizia: quando uma moeda tintilha no cofre, uma alma sobe do purgatório para o céu. E assim a igreja de Roma construiu a Catedral de São Pedro. Não foi exatamente contra isso, irmãos, que Deus levantou homens como Lutero para condenar esse tipo de prática, e não foi exatamente por conta disso que a igreja não quis acordo, o clero não quis acordo. Nunca foi, queridos, a intenção de Lutero dividir a igreja. A intenção de Lutero era reformar a igreja. Mas quando tocou na questão das finanças, a coisa ficou tensa e não se chegou a um acordo, porque a igreja estava voltada para o enriquecimento ilícito, lamentavelmente. Aí a gente liga a televisão, 500 anos após a reforma, e nós vemos ditos pastores evangélicos que só falam de dinheiro o tempo todo. O programa vai do começo ao final. Aí você vai em determinadas igrejas, principalmente as neopentecostais, e a hora mais demorada do culto não é a mensagem, é o momento de pedir o dízimo e a oferta. E se eles puderem, eles deixam você sair da igreja pelado. Tira o brinco, tira o óculos, tira o relógio, tira o passe fácil, né? Os caras dizem: como é que eu vou voltar para casa agora? Eu vim com vem, vou voltar sem vem, sem vai, né? Porque algumas igrejas fazem um verdadeiro limpa. Essas não são igrejas de Cristo, irmãos. A igreja de Cristo quer ver o crente prosperar, quer ver os irmãos com mais recursos para poder investir nas suas próprias vidas, para melhorarem de vida. Essas igrejas prometem prosperidade enquanto estão tirando os recursos do povo. Essa é uma questão tensa. Eu estava, acho que foi ontem, vendo um vídeo, um Reels no Instagram, e era um rapaz, eu não conheço bem, não posso tecer nenhum comentário a respeito dele, mas ele estava num programa chamado Roda Viva, da Rede Cultura, com Vera Magalhães, então mais recente, né? Porque antigamente era Augusto Nunes e de uns anos para cá é Vera Magalhães. Recomendo que não assistam, mas eu vi o vídeo lá e fui dar uma olhada, né? E esse rapaz estava dizendo assim: dar o dízimo na igreja é melhor socialmente do que investir em ações da Petrobras. Aí quando o vídeo começou com isso, já me agarrou, né? O que é que esse cara está falando? Aí ele disse o seguinte: quando o recurso, que já é cobrado imposto de cada um de nós, né? Ele é investido na igreja, a igreja está investindo no bem-estar social mais do que o Estado pode fazer. Vamos pensar em alguém que se converte e era um beberrão. Ele para de beber. Se ele usava drogas, ele para de usar drogas. Se ele era um adúltero, prostituto, esse recurso ele vai investir aonde? Na família dele. A mulher dele vai conseguir no salão de beleza, vai fazer as unhas. A mulher dele vai comprar roupa, porque antes ele não dava dinheiro para roupa, agora ele dá dinheiro para roupa. O dinheiro vai todo para casa, irmãos. Os filhos vão ser melhor educados,
E o dinheiro que ele gastava com bebida, o dinheiro que ele gastava com mulheres fora, o dinheiro que ele gastava com farra, agora ele vai investir todo dentro de casa. Inclusive ele vai dizimar na igreja. E quando ele dizima na igreja, e tem um irmão porventura que esteja necessitado, esse irmão vai receber uma cesta de alimento, vai poder comprar um remédio, a igreja vai ajudá-lo porventura se ele necessita. A igreja faz um papel que o Estado não faz. O melhor investimento, segundo o rapaz, e eu concordo com ele, é dizimar e ofertar na casa de Deus, porque traz um investimento social. Irmãos, quando ele falou isso, aquilo me tocou, porque eu lembrei da minha própria história. Lembrei que um dia nós estávamos em casa, né, apenas eu, minha mãe e meu irmão, e nós estávamos comendo o último pacote de cuscuz. Era o último. A gente já tinha comido um de manhã, o da tarde e o da noite, né? Para fechar o pacote era cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Só mudava a forma de comer, né? Feito Neston, né? Só que é um Neston mais barato, né? Existem 1000 maneiras de preparar Neston, existem 1000 maneiras de preparar cuscuz. Embora haja quem diz que não gosta de cuscuz, né? Quem veio de Minas Gerais não sabe o que é bom da vida, né? Mas cuscuz é bom, né, irmãos? Com manteiga, amém? Com manteiga, com ovo, né? Com feijão, com arroz. Substitui o arroz, substitui o macarrão. Cuscuz é uma delícia. Eu fiz uma faculdade de cuscuz naquele período, porque foi 4 anos, uma graduação, né? A gente já estava entrando na pós-graduação e chegando quase no mestrado, né? Do cuscuz. Mas olha, o cuscuz na manteiga, né, para os mais jovens, né, com um pouquinho de açúcar, fica um negócio delicioso. O cuscuz com leite de coco. E a gente, irmãos, estava fazendo assim, a especialização profunda no cuscuz, né? Mas tinha o último pacote que estava acabando, quando chegaram irmãos da igreja, com uma feira assim maravilhosa, que supriu a necessidade de muitas semanas na nossa casa. E isso quem fez, irmãos, não foi o governo, foi a igreja de Deus. E quando eu era menino que chegava na igreja, as irmãs da igreja diziam assim: eu trouxe um presente para você, uma calça comprida. Lá em casa a gente não tinha condições de ter muita calça, né? Calça era para ir para a escola, né? Aquela calça que andava sozinha, né? Você soltava ela, ela ia para a escola sozinha. Irmãos, não é assim na igreja de Deus. A gente olha um para o outro, e seja uma necessidade assim mais profunda, ou até uma coisa mínima, e a gente olha e diz assim: eu trouxe um presente para você, eu pensei em você essa semana. Como é que está a sua despensa? Como é que está a sua casa? Você está bem, está suprido? Você acha que o Estado faz isso por você? Meus irmãos, a igreja é quem faz isso. A igreja. Então louva a Deus pela vida da igreja. Por isso que você não deve ter medo de investir na igreja de Deus. É o melhor investimento. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você não está enriquecendo o pastor. Você está fazendo o reino de Deus crescer para a glória de Deus. Você está investindo em irmãos que talvez você nem saiba que chegou até ele. Semana passada, parte dos nossos recursos que são trazidos aqui na Cesta do Amor foi atender um irmão no R2 no Ibura. Você tem noção que aquele café que você trouxe, aquele açúcar que você trouxe para a Cesta do Amor, atendeu um irmão que estava hospitalizado há 15 dias, desempregado, com 3 filhos pequenos em casa e sem nenhuma rede de apoio. O seu alimento chegou até aquele irmão. Você não conhece, ele não lhe conhece, mas Deus conhece você, conhece ele, conhece a sua intenção. E é assim que Deus faz. No passado Deus trouxe um corvo, né, para levar o alimento para Elias. Nos dias de hoje Deus usa a mim e a você. E hoje é você que ajuda, amanhã pode ser você que precisa. Hoje é você que precisa, que seja você amanhã quem ajuda. Só a igreja de Deus faz isso, irmãos. Por isso não tenha dificuldade em ofertar na igreja de Deus. Verso 18, para encerrar.
Diz assim a Escritura: porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, homens como estes. E aqui, irmãos, eu queria encerrar dizendo que o papel da igreja nesta relação entre líderes, liderados, é que nós tragamos refrigério à vida uns dos outros. O que é trazer refrigério, irmãos? É trazer paz, é trazer alegria, é trazer sossego. Igreja é lugar de paz, irmãos. Igreja é lugar de refrigério. Irmãos, igreja é lugar onde a gente vem tenso, triste, e sai daqui aliviado. A gente sai alegre, a gente se abraça, a gente se ama, a gente chora juntos, a gente sorri juntos, a gente compartilha as dores, as alegrias. Igreja não é lugar de eu estar num clima de tensão contra o meu irmão, contra fulano, contra Beltrano. Não, irmãos, igreja de Deus não é lugar para a gente sair daqui com a pressão alta, nem sair daqui com a pressão baixa. Igreja de Deus é lugar para a gente normalizar a pressão, para a gente sair na paz, para quando a gente chegar na segunda-feira e os ímpios disserem assim: não, eu fui para tal canto, às vezes chega na segunda liso, né? Liso, leso e louco, né? E a gente chega na segunda-feira na paz. Está o mundo reclamando: eita, hoje é segunda-feira. E está a gente feliz, dizendo assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Por quê? Porque eu fui para a igreja, porque eu revi os meus irmãos, porque eu dei amor, recebi amor, porque a gente se abraçou, porque a gente enfrenta as lutas juntos, e porque durante a semana tem irmão orando por mim, e eu estou orando pelos meus irmãos. Nós estamos aqui para trazer refrigério uns para os outros. Aqui não é lugar de disputa, aqui não é lugar de dissolução, aqui não é lugar de confusão. E o apóstolo Paulo, com essa palavra, está tentando quebrar as tensões que havia na igreja de Corinto. Paulo diz: assim como Acaico, assim como Fortunato e Estéfanas trouxeram refrigério à minha alma, refrigerem a alma uns dos outros. Se amem, sejam pacientes, cuidem uns dos outros. Nós somos a igreja de Deus, não somos melhores do que ninguém, não somos perfeitos. É por isso que nós estamos aqui na caminhada juntos. Às vezes um cai e a gente não sai andando, a gente para, levanta, sustenta. Se está chorando, a gente chora junto. Se está alegre, a gente se alegra junto. Se tem uma vitória, a vitória é de todo mundo. Se tem uma derrota, a derrota é de todo mundo. Porque nós estamos aqui para compartilhar a vida, para sermos bênção e trazermos refrigério e paz à vida uns dos outros. Que assim o Senhor nos abençoe e refrigere a nossa alma todos os dias, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Deixa eu, antes de nós orarmos, apenas aproveitar para, em público aqui, louvar a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Temos 4 aí, né? Guilherme, Milena, Wagner e Zaqueu. Eles, há algum tempo, saíram da salinha, né, que frequentavam, estão frequentando o culto, né? E nós louvamos a Deus pela vida deles, né? E rogamos ao Senhor que os sustente. Aos poucos eles vão se acostumando a participar do culto aqui com a gente, a ouvir a mensagem, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um e suas famílias também, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor é Deus de alegria, de paz, e tem trazido a nossa igreja, Senhor, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, o Senhor tem trazido à nossa igreja o refrigério que vem do próprio Senhor. Obrigado, Pai, pelos líderes desta igreja. Obrigado pelos servos fiéis que o Senhor colocou. Aperfeiçoa-nos. Ajuda cada um, Senhor, a, diante da Tua presença, ser moldado à medida e à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Que sejamos mais pacientes, amorosos,
misericordiosos, verdadeiros e que, acima de tudo, amemos uns aos outros em nome de Jesus. Ajuda também a tua igreja, Pai, a se submeter com amor a esses irmãos que trabalham fielmente na tua igreja. Sabemos, Deus, que em muitos lugares os líderes agem de forma déspota, autoritária, apenas para sugar dos liderados. Mas entre nós não será assim, e não é assim. Aquele que pensa ser o maior, seja sempre o que serve. Somos servos uns dos outros. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Obrigado, Senhor, pela vida financeira da nossa igreja. Nós nunca tivemos largueza, mas o Senhor a cada mês faz um milagre nas nossas finanças e tem nos abençoado. Move, Senhor, o coração do teu povo para que com fé invista cada dia mais no teu reino e que a tua glória seja manifesta nas nossas vidas a cada dia. Pai amado, nós te pedimos também que os nossos encontros, que a nossa relação entre nós, servos do Senhor, seja uma relação que produza refrigério à nossa alma, para que nós cheguemos aqui, Pai, e com prazer, que nós tenhamos anseio por estar aqui, que este seja, Senhor, o nosso refúgio, que este local seja o local da nossa paz, que nós sintamos segurança, tranquilidade em olhar para o lado e ver um irmão, que sejamos também servos uns dos outros a cada dia. Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada. Eu te peço em especial uma bênção sobre a vida dos nossos adolescentes, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, aperfeiçoe a vida deles, para que eles possam estar cada vez mais firmes na tua presença. Abençoa as nossas células, os nossos grupos pequenos, abençoa as pessoas que estão sendo discipuladas. Ó Deus, abençoa as nossas reuniões de oração, de doutrina, os nossos cultos, a escola bíblica. Abençoa-nos na nossa vida devocional. Abençoa os presbíteros, os pastores, os diáconos, os líderes de grupos pequenos. Abençoa toda a tua igreja. Derrama uma bênção especial sobre aqueles que estão afastados, Senhor, da tua presença. Traz de volta aos teus caminhos, Senhor. Eles são teus, te pertencem. Toma-nos nas tuas mãos, nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa-nos durante toda esta semana, dando-nos livramento, cura, alegria e, acima de tudo, da tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bondoso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, agora e para todos sempre. Amém. 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 Pode sentar, queridos.